o tempo está cumprido e o reino de Deus se manifestou. Boa tarde. Como estamos habituados a live das noites, então tem vezes que eu tenho que me concentrar para ainda calma aí. É tarde ou noite. Trabalhamos mais à noite do que de dia. Isto é, temos uma noite quase inteira na live. E assim confundimos a noite com o dia. Quando são 16h37, já estou aqui. Quando eu olho para a natureza, eu louvo ao Senhor. Quando eu olho para a minha vida, eu louvo ao Senhor. Igreja canta aleluia, aleluia, amém, aleluia, 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 Hosana, aleluia, Hosana, aleluia, Hosana, aleluia, Hosana, aleluia, Hosana. Canta. Hosana na Yahweh, Hosana na Yahweh, Hosana na Yahweh, Hosana na Yahweh, Hosana na Yahweh. Mais um dia se foi embora e nós estamos sempre a somar. Estamos sempre a somar, pá. Isto é, ultrapassamos mais uma barreira. Todos os dias estamos a ultrapassar barreiras. Como diz a brasileira, estamos a matar gigantes. Todos os dias tem um gigante para matar. Basta cada dia com seu mal, pois o dia da manhã vai cuidar de si mesmo. E eu vou cuidar do dia de hoje. Eu cuido do dia de hoje. E o dia da manhã, o próprio dia vai cuidar de si mesmo. E eu devo cuidar o dia de hoje, para matar todos os gigantes, para ultrapassar todas as barreiras, para traspassar os inimigos. E assim, a caminho das 17 horas, é uma grande vitória. Uma vitória muito grande. Quer dizer que um dia se foi embora. Isto é simplesmente maravilhoso. Aleluia, Hosana. Esta semana tivemos 2 lives. Verdadeiramente as lives sumiram. Essa é a segunda, né? Confirma aí. Essa semana no Facebook, hoje é o segundo dia a fazer live. Qualquer um que tem memória. Ou fizemos já 2 e hoje 3. Eu acho que hoje é a segunda. Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. A resposta foi bem dada, Sônia. Disseste sim, sim. Não me respondeste nada. Agora sim, 2.
Sim, terça e hoje. Glory to God. Graças a Deus. Então, estamos a terminar a semana e na vontade daquele que me enviou, temos uma saidinha para ir trabalhar, pois o pai também está a trabalhar. Nós também estamos a trabalhar. E assim, nós presentes, lançando as redes no mundo inteiro, mas em particular, ou especificamente na África subsaariana, colhendo as almas que foram oprimidas e cativas, trazendo elas à liberdade dos filhos de Deus, lhes mostrando a luz, porquanto eles eram semelhantes, e você também, claro, com o mancebo rico. O mancebo rico, o rico mancebo, ou então o jovem rico, o rico jovem, muito jovem, já era rico e religioso. E hoje também temos muitos jovens religiosos, quer ricos como pobres, velhos religiosos, ricos como pobres, mulheres religiosas, ricas como pobres, mendigos, assalariados, patrões, todos crendo em Jesus Cristo. Talvez a única diferença com o mancebo rico israelita é que aquele guardava a lei, se esforçava a guardar a lei. Mas esses religiosos de hoje, nem mesmo a lei de Cristo, eles têm guardado. Olha o que Jesus falou aos novos convertidos, aqueles que criam nele, os discípulos, aqueles que não somente criam e também seguiam ele. Diz assim: se a vossa justiça não exceder a dos escribas, não podereis entrar no céu. Não, calma aí. Vamos estudar essa matéria aqui. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas, não podereis entrar nos céus. E o que fazer para a minha justiça exceder a dos escribas e hoje dos religiosos? Tem religiosos que praticam justiça, mas não são justos. Não são justos os que praticam a justiça. Ou então, nem todos que praticam a justiça são justos. Como assim? Claro. São justos os que foram justificados pela fé. E os justificados pela fé praticam a justiça. Mas tem pessoas que ainda não foram justificados pela fé e que têm praticado justiça. O exemplo concreto é esse mancebo rico. O mancebo rico chegou até Jesus e fez uma pergunta: o que farei para herdar a vida eterna? Marcos 10, começando no 17. Chegou a Jesus um jovem milionário e perguntou: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus questionou, disse por que ele chamava de bom mestre. Não há bom senão Deus. Estou a falar de Jesus. Jesus, Deus,
mas que não usurpou ser igual a Deus, mesmo sendo achado na forma de Deus. Tem que se compreender tudo. Aí vem um intérprete herege, carnal, e vem e nega a divindade de Cristo, porque Cristo diz que só Deus é bom, que ele não era Deus. Infelizmente. Jesus, o homem, e não Deus, e nos dias da sua carne, não usurpou ser igual a Deus, mesmo sendo Deus, mas teria se aniquilado a si mesmo, quando tomou a forma de homem, e se humilhou a si mesmo, obedecendo a Deus, o Pai, até a morte, e morte de cruz. Ok? Então, é esse Jesus que questionou, aliás, que respondeu o mancebo rico, se porque ele chamava de bom mestre, se existia só um bom que é Deus. E mais Jesus depois respondeu à indagação, à pergunta do mancebo rico: o que farei para entrar no reino dos céus? E Jesus disse: tu conheces os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo-lhe, disse: mestre, tudo isto guardei desde a minha mocidade. Veja, e ele não mentiu não. Se ele mentisse, Jesus iria lhe dizer: seu mentiroso. Jesus não desmentiu ele, que desde a sua mocidade teria guardado esses mandamentos. Ou então, depois que ele casou, não adulterou. Adultério significa o casado fazer sexo fora do casamento, quer mulher como homem. Nunca matou, segundo a lei de Moisés. Não matarás. Nunca furtou, ou então nunca tinha roubado. Nunca deu falso testemunho contra seu irmão. Sempre falou, testemunhou a verdade, o que ele viu, não o que ele não viu, para que não mentisse. Nunca aumentou nada nas conversas. Nunca tinha prejudicado ninguém. Sempre, todos os dias da sua vida, teria honrado seu pai e a sua mãe como um dos mandamentos para que tudo lhe fosse bem, que vem com promessa. Mas, porém, este homem que guardava esses mandamentos foi até Jesus, que queria entrar no céu. O que deveria fazer para entrar no céu? Verdadeiramente, ele ainda não tinha entrado no céu. E falou certo. Havia humildade em parte, segundo os homens, porque outros religiosos soberbos nunca iriam questionar a Jesus se o que deveria fazer para entrar no céu, porquanto, guardando os mandamentos segundo a lei de Moisés, ele seria um soberbo, orgulhoso, assumiria que ele já estava no céu, iria desprezar os ensinamentos de Jesus, ou então iria dizer que eu já estou no céu, porquanto eu tenho guardado os mandamentos segundo a lei de Moisés. Ou então os chamados 10 mandamentos. Agora veja, ele foi em parte humilde, mesmo guardando os mandamentos, queria saber se era suficiente, o que ele devia fazer para ir para o céu. E Jesus lhe falou aquilo que Moisés determinou, e ele reconheceu, assumiu que desde a sua mocidade, desde a juventude, desde a adolescência, pronto, que ele guardava os mandamentos de Deus. Mas, porém, Jesus disse ao mancebo: falta-te uma coisa. É isso que falta aos milhões e milhões de crentes religiosos que adoram a Jesus Cristo na terra, os chamados cristãos, quer católicos e evangélicos. Este homem era um crente em Deus, ou então um religioso, e hoje, nos nossos dias, um cristão.
era discípulo de Moisés, seguidor de Moisés, da lei de Moisés. E hoje, os bilhões e bilhões seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, que creem em Jesus. Eu disse que a única diferença é que aquele guardava os mandamentos de Moisés e estes nem guardam os mandamentos de Jesus Cristo. Mas quer um como o outro, lhes faltam alguma coisa. A ele lhe faltava alguma coisa e entre os cristãos, aqueles que têm sido bons, justos, também lhes falta alguma coisa. Eles não são justos, mas que têm praticado a justiça, em parte, faltando-lhes alguma coisa. O que é isso, praticar a justiça? Têm feito bem às pessoas, nunca defraudaram seu próximo, nunca caluniaram ninguém, nunca traíram seus maridos ou suas mulheres, nunca roubaram a ninguém, nunca foram infiéis nos contratos, sempre foram fiéis, nunca defraudaram ninguém. Se ele tem pais, ainda honra os seus pais, pai e mãe, vai para a igreja, jejua, ora, passa noites em vigília, leia a Bíblia. E Jesus falaria a esta pessoa a mesma coisa que ele falou a este homem: falta-te alguma coisa. E para Jesus mostrar ao homem que lhe faltava alguma coisa, Jesus tocou aonde doía mais, aonde estava o seu coração. O coração do mancebo estava nas riquezas. E Jesus lhe pediu aquilo que era o seu Deus, mesmo guardando os mandamentos, mas porém seu coração estava cheio dos tesouros da terra. E quando nós temos o coração cheio das coisas da terra, isso chama-se idolatria. E a idolatria também traz consigo o quê? Traz consigo a avareza. Estão a entender? Mas o que é que faltava? Faltava vender tudo e seguir os pobres de Jesus Cristo? Não. Poderia fazer isso e ainda faltar alguma coisa. Jesus estava a dizer a esse mancebo, faltava-lhe nascer de novo. Porque se vender toda a riqueza e dar aos pobres para seguir Jesus é uma condição para ir para o céu, então Paulo, através do Espírito Santo, nunca diria que ainda que eu entregasse toda a minha fazenda aos pobres, se eu não tivesse o verdadeiro amor, para nada me aproveitaria. E o verdadeiro amor só vai existir no homem se o homem nascer de novo. Sem o Espírito do Senhor, não há virtudes celestiais, não há virtudes do reino no homem. Pode haver, sim, virtudes físicas, humanas no homem, da imitação das virtudes espirituais. Pode haver amor, pode haver justiça, pode haver humildade, pode haver bondade, pode haver mansidão, mas se estas virtudes não forem geradas pelo Espírito do Senhor, então é temporário. O amor é temporário, então não é verdadeiro. A justiça é de momento, a humildade é de momento, a bondade é de momento, a mansidão é de momento. O que é isso de momento? Em parte. Em parte, isto tudo vai desaparecer na caminhada, através das circunstâncias, pressões, sofrimentos, tudo isso. Entenderam? Quer dizer que todas as virtudes, todos os frutos do Espírito Santo, ou então, se o homem tiver frutos, mas que não são frutos do Espírito Santo, são frutos da carne, ainda que pareçam ser frutos do Espírito Santo. Existem árvores infrutíferas, existem árvores frutíferas. E entre as árvores frutíferas existem frutos bons e frutos maus.
O facto da mangueira dar mangas não significa que aquelas mangas são boas. Tem árvore que dá como abacateiros, a que dá abacate, que ninguém come aqueles abacates. São amargos, são tão ruim. Mas dá abacate. Tem mangueiras que ninguém come, mas são mangas. Ah, ok? Estão a entender? Agora, veja este homem que guardava os mandamentos, mas, porém, ele guardava esses mandamentos sem nascer de novo. Ah, como poderia nascer de novo se o Espírito Santo não tivesse sido derramado? Claro, e todos estavam nessa condição, mas todos. Ninguém subiu no céu, senão que desceu no céu. Todos, ninguém ia para o céu. Ninguém alcançava o reino. Agora, aqueles que morriam na esperança do Filho de Deus e que se esforçavam para guardar a lei, como esse homem, depois que se encontraram com o homem da graça, que é o reino que se manifestou, automaticamente tinham que obedecer agora a ele e fazer essa, passando atrás do que na passagem, como é que é? Na travessia, a travessia entre a lei e o reino. Ele tinha que atravessar e começar agora a obedecer a Jesus e fazer o que Jesus manda. Automaticamente, aqueles que viram Jesus e passaram para Jesus foram salvos. Aqueles que esperavam que Jesus viesse e continuaram observando a lei com muito esforço, mesmo sem entrar no céu, Jesus foi lhes buscar lá embaixo. Os que morreram na esperança. Mas aqueles que viram e rejeitaram, perderam-se. Mas os que não viram, partiram antes que Jesus viesse. Então, mas esperavam pela salvação, esperavam pelo reino, mesmo não sabendo nada. Então, o esforço que eles faziam de guardar a lei, de observar os mandamentos de Moisés, levou-lhes para o céu. Jesus foi lhes buscar lá embaixo. Esse é o povo de Moisés e também das dispensações antigas que Jesus foi buscar no inferno, tendo levado cativo o cativeiro. São homens e mulheres que morreram na esperança da manifestação do reino, que esperaram pelo Filho de Deus e morreram sem ver o Filho de Deus. E o Filho de Deus, quando veio, foi lhes buscar, porque eles estavam guardados, protegidos, aleluia, até que subiram, aleluia, com Emanuel. Levou cativo o cativeiro. Mas aqueles que viram o Emanuel e rejeitaram o Emanuel e não fizeram como Emanuel lhes mandou, esses perderam. Foram para o inferno. Ou então aqueles que antes do Emanuel andaram desviados, nem a tal lei eles observavam, também se perderam. Estão entendendo? E a história se repete. Eu encontro essa geração de cristãos como Jesus encontrou a geração dos judeus israelitas. A geração de Moisés. Não. Olha, estava para falar em inglês. Estava falando now. Não. 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 Não é now. Não. Você não entendeu? Assim como Jesus encontrou um povo que recebeu as leis pelas ordenanças dos anjos em Moisés. E Moisés lhes falou, o homem que essas palavras viver ou praticar, vai viver. Isto é a lei, no dia que lhes entregou a lei. Mas quem não observar essa lei, vai morrer. E lá estava a maldição da lei. E a maldição da lei estava em não observar a lei. Por isso Jesus cumpriu toda a lei, se fazendo maldito na cruz, para que libertasse todos que estavam presos em todas as maldições, quer hereditárias, herdadas, carregadas, africanas, as maldições da lei, tudo isso. Ok? E Jesus, quando veio, chama todos eles para virem para ele. Lhes diz que vocês estão perdidos. Vocês estavam à minha espera. Agora eu vim vos salvar. A condição é vocês saírem dos estatutos antigos e entrar em novos estatutos. Pois uma nova aliança eu vos trago. E a aliança que eu vos trago é eterna.
Se vocês permanecerem na aliança antiga que Moisés vos deu, vocês todos vão para o inferno. Por isso Jesus lhes falou, se vocês não crerem que eu sou, vocês vão morrer nos vossos pecados, porque todos estavam em pecado. Todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Não havia justo nenhum sequer. Sim, a lei não fez justos. A lei não justificou ninguém. A lei foi um aio que lhes guardou até o justo Jesus, que viria justificar as pessoas pela fé. Então aqueles que viram Jesus, que ouviram Jesus, tiveram a chance que outros não tiveram. Quer os que observavam a lei, quer os que não observavam a lei, e os gentios que não tinham nada a ver com a lei, todos foram chamados para a salvação. Todos, porque todos eram pecadores, todos estavam desviados da glória de Deus. Não havia justo entre eles, nem os que praticavam a lei eram justos, nem tampouco os outros que não praticavam a lei. Pior ainda, se os que praticavam a lei não eram justos e não eram justificados, porque se fossem justos seriam justificados, a lei não justificava ninguém, a lei só era como se fosse um aio que carrega o seu filho sobre os seus ombros para lhe levar no outro lado da ponte, pois o filho não sabe andar, precisa de um aio. Agora você vê, Jesus veio e eles rejeitaram a salvação. Por isso Jesus chorou quando descia para Jerusalém. Se ao menos tu conhecesse esse dia, o que a tua paz te pertence, mas essas coisas estão encobertas aos teus olhos, pois o dia da tua visitação é esse, mas você rejeitaste, então está vir aí os teus inimigos, vão te cercar, vão te destruir, vão te levar no cativeiro, não vai ficar pedra em cima de outra pedra que não vai ser demolida, pois Jerusalém, tu matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Eu vim para vos ajuntar como a galinha junta os seus pintos e vocês não querem. Agora a vossa casa vai ficar deserta e vocês vão desejar o dia, aleluia, o dia da minha vinda e não o vereis. Então vossa casa vai ficar totalmente destruída, despedaçada, deserta, vazia e não me vereis mais, mas chegará um dia que vocês vão reconhecer que eu sou filho de Deus, então aquele dia serei salvo e todo Israel será salvo. Estão a entenderem? Vocês estão a entenderem? Agora a história se repete. Jesus enviou Elias, porque eles também, e Jesus os salvou, lhes deu o mandamento, lhes deu os estatutos, lhes deu a aliança, lhes deu as escrituras, lhes deu, sim, aleluia, os céus, mas eles não permaneceram nos céus que Jesus lhes deu. Eles não permaneceram nos estatutos, eles não permaneceram na verdade. Outra vez, assim como Jesus encontrou um povo desviado, Elias encontra um povo desviado. Assim como, aleluia, Deus enviou Jesus, Jesus enviou Elias. Agora Elias vem e está a dizer, saiam da vossa vã maneira de viver. Libertem-se, sim, da escravidão religiosa. Vocês têm Bíblias, têm nomes, têm igrejas, fazem cultos divinos, mas porém vocês não conhecem a Deus. Vocês não são justos, não, porque ninguém vos justificou, porquanto vocês continuam nos vossos pecados. Eu sou aquele que vim para vos abrir os olhos. Eu sou aquele que vim para vos ensinar, como está escrito, alegrai-vos, ó filhas de Sião, porque o Senhor vosso Deus vai vos enviar um ensinador da justiça, pois eu vim para também derramar chuva sobre vocês, abrindo os céus, convinha que os céus se acontecem até o tempo da restauração de todas as coisas. Eu sou aquele que seria enviado para vir restaurar todas as coisas, isto é, abrir os 3 céus, derrotar o inferno e o abismo, tirar as chaves da morte do inferno e do abismo que estão na mão de Satanás e trazer a liberdade dos filhos de Deus, libertar os cativos e pôr em liberdade os prisioneiros, iluminar a terra com o brilho, aleluia, maior, com a glória do sol, a sol da justiça, para que o povo que está em trevas possa ver luz, até os que habitam na região e sombra da morte possam ver luz, e assim os cativos possam ser libertos e os cegos possam ver. Assim, mas vocês continuam nos vossos pecados, na vossa religião, e a história se repete, como eles não receberam, não reconheceram Jesus, vocês também não recebem Elias e não reconhecem Elias. Se vocês não crerem que eu sou Elias que havia de vir ao mundo, vocês vão morrer nos vossos pecados. Aleluia. A história se repete. E vocês vão me perguntar, como eles perguntaram a Moisés e a Jesus, quem te constituiu príncipe e juiz entre nós?
E a história se repete. A este Moisés que eles negaram, a este foi levantado como príncipe e líder. A este Jesus que eles disseram que quem te constitui príncipe e juiz, a este Deus levantou como pedra principal da esquina, que foi rejeitada pelos edificadores e foi posta pelo Senhor. E isto é maravilhoso aos nossos olhos. Aleluia! Só que eu sou o último dentre os três. Veio Moisés, veio Jesus, veio Elias. Elias veio encerrar tudo. Eu respondi essa pergunta a alguém que não sei se é uma pergunta que ele me fez ou na conversa. Eu lhe disse, Elias sempre aparece para encerrar as dispensações. Elias apareceu para encerrar a dispensação de Moisés. Agora Elias aparece para encerrar a dispensação de Jesus. Elias, na lei, apareceu como aquele que veio proclamar a justiça da lei. Elias aparece na graça, aquele que veio proclamar a justiça do reino. Então Elias é o justiceiro. Não é brincadeira, não. Por isso Elias matou todos os pecadores. Elias matou todos os falsos profetas. Elias matou os reis da sua era. Elias matou a prostituta mãe da sua era. Ok? No tempo da lei. Agora Elias aparece outra vez no reino para encerrar o reino. Oh, aleluia! Elias vem com a espada para matar todos os falsos profetas, para matar todos os reis que dominam, que reinam sobre a autoridade de Satanás, para machucar, sim, o sistema desse mundo. E sendo a última dispensação, a dispensação da graça, Elias aparece no fim da graça, não mais para vir negociar nada, não há negociata, não há nada, é para vir salvar e para vir julgar o juízo de Deus na terra, para destruir todos os montes e outeiros e para elevar os vales, para endireitar os caminhos tortos e para planar as estradas, para assim usar chicote ou com palavras pacíficas ou com juízo, esse povo vai acordar. Aleluia. Não brinquem com Elias, pá. Elias te corta a mão, te manda no inferno quando ele quiser. Ok? Estão a entender? E a história se repete. Só que quando Emanuel veio, não os matou. Só lhes disse, se vocês não crerem que eu sou, vocês vão morrer nos vossos pecados. Eu não vim para julgar ninguém, nem para condenar. Eu vim para salvar. Mas a mesma palavra que eu tenho vos pregado é esse que vai vos julgar e vos condenar no tempo do fim. Eis aqui o tempo do fim. Eis aqui a espada do Espírito. Essa palavra que Jesus falava, a espada do Espírito. Elias, as armas de guerra, veio para vos julgar. O tempo do fim que vocês esperavam qual é? É no fim do julgamento, começa agora. Quando Elias se manifestou, começou o tempo do julgamento, do fim, que começa com a restauração, com a libertação e depois com juízo, com grande tribulação e depois o juízo final. Naquele grande trono, para julgar os humanos, os mortos, os vivos, cada um segundo as suas obras. Pois a morte e o inferno, sim, aleluia, vão ser lançados no lago de fogo. O inferno e o mar vão dar os seus mortos para serem julgados. Estão a entender? Elias veio para isso. Veio encerrar a graça. Elias veio encerrar o reino. Elias veio terminar com a dispensação de Emanuel. Só que Elias não vem a rir. Esse Elias que ri com vocês é outro. É o que vocês veem, o corpo dele. O Elias no espírito não ri. Cheio de graça, cheio de verdade. O seu nome é Jesus. Por isso Elias está a ser considerado como um homem muito perigoso. As trevas não querem se converter e só estão a murmurar, a lamentar. Homem muito perigoso. Então, vocês não conseguem me tirar da terra. Não conseguem me apagar. Não conseguem me impedir. Vão ter que me suportar. Sou mesmo perigoso. Sou. Sou bom para com os bons e mau para com os maus. Cheio de graça.
Oh, o dia que Elias nasceu, a terra gemeu. Aquele dia não foi dia de paz, não. A terra que o sistema diabólico mundial gemeu. Ai, com dores de parto. Porque havia nascido aquele que viria machucar a terra como se machuca uma laranja. Como um homem forte machuca uma laranja com a sua mão potente. É assim que Elias veio para destruir essa terra, esse sistema. Glórias ao Filho de Deus. Mas ainda assim Elias veio pregar glória a Jesus Cristo, a justiça, e veio no caminho da justiça pregar justiça, para que todo aquele que crer em Jesus Cristo não venha perecer, mas venha ser salvo. Apesar dos juízos que acompanham a pregação de Elias, a pregação não é para destruir vocês, a pregação é para a salvação. Mas ai daquele que blasfemar a pregação de Elias, ai daquele que abrir a boca e falar o contrário. Esse aqui é o Espírito de Deus que Jesus falou. Aquele que blasfemar contra o Filho de Deus vai ser perdoado, mas quem falar mal de Elias, ou então do Espírito de Deus, vai perecer. E eles estão a dizer, homem muito perigoso. Sim, sou muito perigoso para com os perigosos. E muito bom para com os bons. Quem são esses maus? Aqueles que querem permanecer nas suas maldades, mas os maus que querem reconhecer, aleluia, que eles são maus, entregarem suas vidas a Jesus, esses serão salvos. Porque eu encontrei todos maus, encontrei todos pecadores, todos desviados. Então, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Hã? Andaram a mandar muita boca, falavam à toa, agora se calaram por quê? Porque sabe que Elias agora estava vestido de vermelho. O Elias de branco poupava os pecadores, os blasfemadores. O Elias que estava amontoado sobre, ou então montado sobre o cavalo branco e vestido de branco. E até a arma que ele tinha era um arco. Ok? Ou então Elias antes do primeiro celo, que é um menino. O Elias grávida. Não estava preocupado com isso, não, com as dores do parto, gemendo. Mas quando nasceu o filho, vestiu-se de branco e com um arco na sua mão. Esse arco só feriu os que vieram chocar com ele no espírito e não no físico. Com arco começou a ferir somente os que entraram diretamente para vir chocar de frente com Elias. Esses pereceram como pereceram os pastores toquistas, porque eles teriam entrado no mundo do espírito para tentar impedir o nascimento do filho. Elias lhes carbonizou todos eles. E quando se levantaram os pentecostais para afrontar Elias no físico, Elias estava com arco e vestido de branco. Por isso, não lhes aconteceu nada. 3 anos depois, Elias tirou a roupa branca e mudou de cavalo. Subiu no cavalo vermelho e meteu roupa vermelha e foi trocada também a sua arma de guerra. E já não é arco, agora é espada. A espada fere, quero quem vem no espírito, quero quem vem no físico. Por isso ele está de vermelho, é sangue. Aí não derramou sangue. Ele os matou no espírito e não havia derramamento de sangue. Foram morrendo de doenças, acidentes, não sei, nem acidente não. Doenças, apanhavam AVC e não sei quem. Uns apanharam não sei quem, dormiram, não acordaram mais. Agora é só ver. Todos que estão a morrer, acidentes brutais, muitos deles são feiticeiros que vieram chocar com Elias, ou então que blasfemaram, que vão dizendo que esse aqui, esse é arrogante, esse é falso. Por isso, os tais feiticeiros que estavam a usar a linguagem física para blasfemarem contra Elias, quando eles viram que Elias vestiu de vermelho, disseram, Elias vai te matar. Não fala. Agora, não fala nem bem, nem mal de Elias. Senão vai derramar sangue. Elias agora está a derramar sangue. Quando você ofender, Elias vem e te dá com uma espada. E quando ele te dá com espada, sabe o que vai acontecer? Depois vem um carro, vai te atropelar ou vais levar um tiro na cabeça. Vermelho, sangue.
Mas esse homem é muito perigoso. Sou muito perigoso para os perigosos. Por isso, até a minha fotografia está a matar feiticeiros. A minha foto mata bruxo. Porque o juízo de Deus tem que acabar com todas as raposinhas que têm trazido danos na era do Senhor. E não pensa que o bruxo não tem salvação, ou não tem direito à salvação. Se nós confessarmos nossos pecados, fiel é Deus para nos perdoar, pois o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aí não se especificou qual pecado. Todos os pecados serão perdoados. Ouviste? Por isso vocês estão a ver o silêncio aumentou na terra. Porque ele está de vermelho, está com uma espada bem grande na mão dele. Para matar quem vem chocar com ele e para matar quem ofender. Então você não vai acabar com a terra? Sim. Se a terra toda blasfemar, todos vão morrer. Aleluia. Se os bruxos todos entrarem na guerra, todos vão morrer. Foge. É melhor correr. Eu vos avisei que iria chegar a fase. E já chegou. Só vive o capim que se dobrar. Capim que ficar de pé vai ser cortado. Até no YouTube já me respeitam, né? Todos mudaram. Fala mais. Não andaram a falar à toa. Onde estão os que gravavam vídeos e blasfemar contra mim? Se ainda tem alguém, sim, é necessário que tenha um inimigo. Deus também é inteligente. Tem que ter alguém. Tem que ter alguém que só vai lhe julgar mais tarde. Tem que ter luta. Tem que ter oposição. Tem que ter um sacrificado. Mas todo aquele que um dia blasfemou ou ainda está a blasfemar, o fim dele será conforme as suas obras. Ok? Elias. Até a foto de Elias é um problema para os feiticeiros. Mas bênção para, aleluia, os homens de boa vontade. Demônio não pode suportar o rosto do homem no papel. Bruxo não pode suportar. Vai só lá. Ei, calma aí. Vai nesses lugares aí onde estão os feiticeiros, numa igreja. Não estou a mandar ninguém. Não, é só um exemplo. Não seja atrevido, tá? Mais ou menos lá no quem? No São Pedro. Na Praça do São Pedro, lá no Vaticano. Tira o folheto ou então a cartaz que tem o meu rosto, levanta no ar. Ninguém vai te prender, só vão fazer te tirar dali, mas também o que vai acontecer lá, todos os feiticeiros vão perder ar, vão ficar desfalecidos, uns vão começar a vomitar, outros vão desmaiar, tem que mandar vir a ambulância para eles levar. As ambulâncias que vão sair lá na Roma, da Milei, chama-se Milei, né? Meloni vai mandar mais de 1000 ambulâncias para ir lá no mercado, na praça de São Pedro, para ir buscar o estado de coma. Vai só lá no palácio, naquela reunião que estão a coroar o quem? Estão a coroar as pessoas. Tira só o cartaz, levanta ele no ar e grita: Elias já está na sua terra. Você vai ver presidentes, ministros, generais a cair no chão, a fugir, ir desenteria com ele, vômito, desespero, frustração, medo, terror, desmaio, tudo isso. É isso que Deus vos fez na terra. Mas que homem que vive assim, sim. Por isso eu fui escondido. Me esconderam dentro de casa. Quando ele me escondeu, ele sabia que ia me dar um poder
que mata feiticeiros. Nem posso nem aparecer num shopping. Como é que vai ficar o shopping? Pá? Me fala ainda aí. Não é que todo mundo vai ficar desesperado, só os bruxos. Hã? Demônios e bruxos é terror. Não, deixa ainda eu entrar no candando. Aquelas moças que trabalham aí, que estão nas trevas, vão desmaiar, as caixas vão ficar vazias, vão fugir, os guardas. Mas que homem é esse que vive na terra? Sim. É o poder do alto. Por isso, tem que ter que evitar contato. E isso só agora. E o poder vai aumentando. Agora são os feiticeiros. Amanhã, todos os seres humanos não vão conseguir suportar. Hoje são os bruxos, os demônios. Amanhã, até o humano que não é bruxo. Não é que vão morrer, mas vão desmaiar, vão perder fôlego, vão cair no chão, vão ficar deitados, os joelhos de água. Ninguém vai ficar de pé diante do homem. Se até discípulos, nesse momento que estamos, as pessoas que estão a trabalhar até o meu lado estão aterrorizadas. O terror é muito grande, mas a diferença é que eles sentem muita paz no seu coração. Fica no que fica onde eu estou para você ver. Não tem fome, não tem nada. Você pode ficar lá 72 horas sem comer. Não vai sentir fome, nem fraqueza. Mas que homem é esse? Eu vim vos mostrar Deus. Ok? Aleluia. Sabe, esses meus vizinhos que estão aqui, eles não sentem fome. Esse aqui só come para comer. Por isso nenhum feiticeiro consegue ficar aqui à minha volta. Esse meu vizinho que era bruxo fugiu. Vivia no estrangeiro, quando ele veio, fugiu, abandonou a família. Esse vizinho que está ao meu lado, todos eles têm sono suave. Nenhum bruxo consegue ver eles apertar. Ah? Nenhum feiticeiro consegue ficar aqui próximo de mim. Nenhum. E os bruxos que estão na igreja? Não, esses estão com a permissão de Deus. Por isso não estão lá. Estão a gemer, mas a suportarem. Porque Deus os levantou. Esse levantar os endureceu. Para Elias continuar a caminhar até 400 quilômetros. E depois disso, julgados. Estão a entender? Ou estão a pensar que é brincadeira? Vocês não ouviram o que aconteceu numa cerimônia em São Tomé? Numa cerimônia, São Tomé não. Como é que é? Aquele país aí do Xanana Guzmão. Não sei quem horta. Quem conhece? Falam português também. Xanana Guzmão. Calma aí, calma aí. Eu confundo com São Tomé. Ei! Eu sei que vocês já vão me ajudar. Tem um país que fala português também. Foi colonizado pelos portugueses. É o país de Luís de Camões. Como é que chama aquele país? Timor-Leste. Obrigado, Hermínia. Lorena atrasou. Timor-Leste. Aconteceu lá uma situação semelhante a essa que eu estou a falar. Numa cerimônia de defesa de títulos. E um bolseiro angolano colocou no seu coração, porque eles mandaram para escolher cada um homem que acha que está a fazer uma revolução na África, ou já fez, para defender o teu título a respeito desse homem. Só que tem que trazer um vídeo de algumas obras dessa pessoa. E esse bolseiro escolheu o Elias, o angolano Elias, para defender a sua tese.
pegou um trecho de um vídeo meu, e tinha lá estrangeiros, americanos, não sei quem, todos, a sala estava cheia. Quando meteram o vídeo do seu revolucionário, todos começaram a fugir, uns caíram no chão, outros desmaiaram, outros começaram a perder a respiração, saíram fora, caíram no chão, começaram a vomitar, todos feiticeiros, pânico. A ambulância vir buscar estado de coma, críticos nos hospitais, não sei quem. Prenderam o material do rapaz, pegaram o rapaz e lhe colocaram numa solitária. Ok? Foram lhe interrogar nos homens da secreta. Onde é que encontraste esse material deste homem? Você não sabia que este homem é um homem perigoso na terra? Como é que você, com tantos homens que estão na África, escolheu este? Um homem, ele é perigoso. Ouviste? Foi considerado como atentado à soberania nacional. E foi expulso. Eles mandaram para o país onde ele teria saído antes, porque ele fez Rússia. Volta lá na Rússia, onde você saiu. São aqueles bolseiros que saíram da Rússia por causa da guerra. Foram transferidos para Timor-Leste. Agora voltou para a Rússia. E lá na Rússia estão a controlar no KBGI. Chama-se KBGI, né? A inteligência do Vladimir Putin. O homem está tão de olho, 100%. Ok? É isso que eu faço. Tem mais? Tem. Vocês ouviram o que aconteceu no quê? Em Marrocos? Em Marrocos, uma jovem estudante de Angola estava na sala e, para fazer bem a prova, meteu o áudio da minha oração. E apareceu uma menina muçulmana. A primeira que entrou, ele estava sozinho na sala. Quando a muçulmana ouviu a minha voz, ficou tonta. Começou a girar, fugiu da sala, foi lá no quintal da escola da universidade. Girou, perdeu-nos o rumo. Andou. Nunca mais apareceu. Só que a escola não se apercebeu, só estavam entre as duas. E essa menina foi até a diretoria saber onde é que anda a fulana, que nunca mais apareceu. Discretamente. Eles falaram, olha, ele mudou de universidade. Mudou da cidade e mudou da universidade. Essa aqui não trouxe danos para o país. Só uma menina atrevida. Essa também não era culpada. Ele foi ouvir a minha voz. Só a minha voz é um problema. Quero provar isso? Ponha só a minha voz no mercado. Aí no mercado dos 30, dos Kwanzaa, vai lá só com um aparelho, minha voz já fala. Você vai ver feiticeiros a desmaiar. Uns a perder ar, disenteria, vômitos. Vão fugir, vão abandonar as bancadas. Não podes brincar com Elias. Querem mais? O que aconteceu no Egito. Um rapaz, a mãe dele lhe manda os áudios, os vídeos, não sei o que, as fotografias. Onde quer que você for, não esquece de levar a foto no telefone. Na pasta tinha lá as fotos. A foto do homem é uma garantia. Não há bruxo, não há demônio que passa. Ok? Sim, mamãe. E adolescente? Sabe o que aconteceu?
como dentro do internato tem lá agentes da secreta, descobriram que ele tinha minha foto no telefone dele. E foram, deram informação. Olha, tem um rapaz aí que na foto, no telefone dele tem lá a foto do homem perigoso. O homem mais perigoso do mundo. Sabe o que fizeram? A contra-inteligência vieram, romperam a janela do internato, quando eles estavam na escola, entraram, abriram a pasta, tiraram todas as minhas fotografias que estavam dentro do que, prenderam o telefone dele. Só que quando eles tiraram as fotos, esqueceram uma, desapareceu, Deus que guardou aquele. A uma que ele encontrou lá, no meio da roupa. Sacudiram assim a pasta. Tudo referente a mim, tiraram. O telefone, pegaram, desmontaram o telefone peça a peça. Essa é a secreta do Egito. O rapaz ficou muito tempo sem o telefone. Removeram, apagaram todos os conteúdos. Onde está a minha imagem, meus áudios, mensagens, tudo. Quando montaram o telefone, estragou. Não, teu telefone não está a trabalhar, vamos dar no conserto. Voltaram a desmontar, montaram, num bom técnico, trabalhou, lhe devolveram, lhe falaram, estamos de olho a você. E ainda lhe falaram, o país está de olho a ti. Soberania nacional. O miúdo ligou para a mãe dele, mas ele nem sabia, porque ele nem, quando ele foi, não me conhecia. Mas quem é esse homem? Que romperam a janela, entraram dentro do internato, só revistaram as malas dele, tiraram todo o material, prenderam o telefone, desmontaram, apagaram tudo que é matéria do homem, os conteúdos do homem. E o miúdo estava a tremer. E ainda lhe avisaram, a secreta do país está à tua atrás. Porque você carrega, trouxeste no país fotografias de um homem muito perigoso. Altamente perigoso. Procurado em todas as nações. O miúdo perguntou na mamãe, esse teu pastor então é quem? Estou mal aqui. Vão me matar. E eu falei na mãe dele, diga a ele para não temer. Ninguém vai lhe tocar. E hoje, o miúdo está calmo, mas só lhe controlam a distância. Quando ele procurou outro dia, encontrou lá uma foto que eles tinham deixado. E ele guardou bem esta foto. Hein? Eu creio que anda dentro. Ouviram? Terror na terra. Hoje, generais, ministros, comissários andam com a minha fotografia. Virou agora a proteção dos que antes iam buscar feitiço na Índia para les proteger. Onde tem a minha foto, bala não entra. Acidente, nem ranhadura nenhuma vai ficar. Ok? Que homem é esse? Sim, eu sou mesmo isso. O terror dos reis. Aleluia. Isto é só para começar. Querem saber mais? Querem mais? Os antigos sabem tudo que eu estou a falar. Um rapaz foi evangelizar numa aldeia em Moçambique e começou a colar as cartazes com meu rosto e reuniu os aldeões.
Estão a ver isso que eu estou a colar no vosso bairro? Este homem é muito perigoso. Quem arrancar se vai morrer. Avise mesmo já os vossos filhos, não sei quem, os atrevidos, bêbados. Quem tirar esse folheto morre. Ok? E todos na aldeia obedeceram. Mas apareceu um atrevido, começou a arrancar. Lhe perguntaram, olha, o rapaz que veio colar isso disse que quem tirar vai morrer. Ele disse, eu também me mandaram. No dia seguinte o homem ficou doente. Não conseguia sair fora. Os parentes pensaram, não, é um bêbado, dormiu bêbado. Outro dia, não, a bebedeira se lhe deu em cheio, por isso 2 dias não sai fora. Terceiro dia, quando foram ver, o homem totalmente debilitado. Problemas de mente. Depressão aguda, loucura. Lhe amarraram, não, temos que ir trabalhar. E deixaram em casa, fecharam bem a casa para não sair. Ele fez tudo, rompeu a porta, saiu, foi na mata, desapareceu. E eles foram, esse Moçambique, é como aqui em Angola, na África, gosta de ir nos bruxos saber. Foram saber se ele estava vivo ou já estava morto, desapareceu, sei há quantos dias. E o curandeiro lhes falou, ele tocou em algo proibido e já morreu. Mas eu vos aconselho, não tentem ir buscar o corpo dele. Quem tocar no corpo dele também vai morrer. Deixa mesmo ele apodrecer aí. Aquele corpo está amaldiçoado. Quem tocava... Apareceu alguém, disse, olha, o corpo do vosso filho está lá, na mata. Os parentes disseram, deixa apodrecer lá. Não brinquem, angolanos. Hã? Essas fotografias que vocês estão a ver aí, os folhetos, antes vocês arrancavam, né? Só ficavam com depressão mínima. Agora você vai morrer. Tenta só ir tirar o folheto que está na rua. Mestre, Carme, atrás após deu um desafio, dizer baixinho, na igreja onde cada um frequentar. Elias já está na terra. Eu fiz. O pastor foi substituído porque começou a beber e adulterar. Ouviu? Terror na terra. Querem mais? Tem mais. Tem uma igreja em Moçambique. Nossa igreja. Então, e aquele bairro tem mais muçulmano do que qualquer coisa. E umas crianças muçulmanas foram assistir culto. Crianças. Assim na companhia das outras. E eles distribuíram lá folhetos. E uma dessas crianças, os pais muçulmanos, levou o folheto em casa. E o pai estava de viagem. Quando ele chegou à noite, como é bruxo, descobriu que tinha alguma coisa que estava a lhe perturbar. E ele procurou e achou esse folheto. E o azar dele pegou no folheto. Quando ele pegou no folheto, caiu no chão. O folheto agarrado na mão, não conseguia largar. E a gritar, madrugada. Ah, me ajuda, ai, ai, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Todos os aldeões foram lá para ver o que estava acontecendo com o vizinho. Estão a encontrar deitado no chão a gritar, com um papel, a mostrar, esse homem, esse aqui. Um tal que chamam de Elias, lá em Angola, o angolano. Os vizinhos fizeram tudo, conseguiram remover o folheto das mãos dele, só assim que ele suspirou. Pegaram o folheto com respeito, foram jogar no campinho. Com respeito. O senhor pergunta, quem é que foi nesta igreja aqui em casa? Acharam não, é um dos filhos dele. O senhor pegou os filhos, foi eles levar na família em outro distrito. Onde não tem essa igreja. Vocês ficam lá, aqui só fico eu e a vossa mãe. Quase que me mataram. Ouviram?
As pessoas lá na aldeia estão a perguntar, mas esse homem então é quem? E os muçulmanos disseram, epá, se esse homem carrega tanto poder assim, então nós vamos na igreja dele. E começaram a abandonar o Islã e estão a se converter no cristianismo. Estão a entender? Não façam brincadeira, não. Estamos a sair do hospital do Prenda, muita bênção. Um mês depois, voltamos com a evangelização no hospital. Trabalhar para Cristo. Amém. Eu poderia vos contar muitas experiências dentro e fora do país, mas não tenho tempo para tal. Eu levei o meu filho na escola com a fotografia do apóstolo. Também me mandaram tirar a foto do apóstolo. Tiraram como? Amém. Mandem-me vossas experiências agora aí da foto do homem. Mandem-me. E outros testemunhos, claro. Oh terra. Um certo dia, duas irmãs estavam a sair de Portugal para Angola e aterraram no aeroporto. E desse voo vinha lá o feiticeiro Eliseu, Agostinho. E uma das irmãs, ela disse assim, eu ouço muita gente a falar que os feiticeiros não suportam ver o rosto do apóstolo. Como esse Eliseu é um feiticeiro, eu vou experimentar. Dentro do 4 de fevereiro, lá saíram do avião, lá dentro, naquele processo aí de espera do quê? Sei lá, documento ou entrega, não sei do quê. Essa irmã passou à frente de Eliseu Agostinho e lhe mostrou a minha foto. Ei! O que eles nos contaram? O Eliseu procurava porta na parede. Começou. Parece um cego que está à procura de porta. Foi se bater na parede, voltou noutra parede, à procura da porta. As senhoras riram. Quando achou a porta, andou. A senhora disse: verdadeiramente, o que eu ando a ouvir é verdade. Esse homem está procurando a porta na parede. Ouviu? Ele está me ouvindo. Eliseu Agostinho, que mandava a boca, que mandou um pastor dele que é para ir procurar meus pecados nos membros antigos da estalagem. Viu o que eu te fiz? Seu pecador. Dorca, põe a mão na bexiga, o sangramento vai parar. Minha irmã sofria muito dor do ouvido, muitos meses, só de olhar a fotografia do mestre acabou. Viu? Da Eileen Reve, cubana em Cuba, sua irmã, só de olhar na foto do homem, a dor do ouvido, meses depois, sumiu. Reve. Então a minha foto é bênção, afinal de contas. Ok? Fui imprimir uma foto do mestre, graças a Deus não tive nenhum problema. Eu logo que vou para atendimento online, quando estou com problemas devido a uma compra,
no início do chat, mando logo a foto do pai. Me tratam como príncipe, solução vem logo. Portugal, Wagner, o meu diretor me viu com Mata Bruxo, me disse que queria. Lhe dei agora, dorme e anda com Mata Bruxo. Ouviu? É benção. Eu não falei aqui generais, menina. Tá aí, diretor. Diretor do quê? Da empresa ou da escola? Ó Melga Diana. Mas mandem. Esse dia mestre duas conhecidas. Uma delas pegou no Mata Bruxo e começou a alisar. E de boca aberta, sem falar nada. E a outra olhou e sorriu. Hã? Quem está doente, fique curado agora. Minha filha fez como eu lhe mandei. Diga, Elias já está na sua terra e a sua cachorra foi curada. Fabi Dias Bonifácio. A dor parou no mesmo momento. Ele levava muitos meses com dor. Está a falar da irmã dele, a cubana. Para eu sair da igreja, numa sexta-feira de 12 horas de oração, havia um carro da polícia parado e um policial atravessou a minha frente, parou e bateu pala com muita reverência por causa do mata-bruxo. O senhor mata-bruxo. Ah, 2 dias atrás, documentos da minha mãe desapareceram. Eu pedi a palavra no pai aqui no Facebook e ontem apareceram. Edmilson Rodrigues. Eu disse, você que estava a sentir dor, já não está a sentir mais. Já foste curado, pá. E você que está a interceder, receba a cura por essa pessoa. Viu, João Levy? Oh, recebam. Desde o dia que o Pai abençoou meu trabalho, graças a Deus, está correndo muito bem e eu tenho tido bons resultados. Mariano Bacacita. Mestre, uma semana atrás falei bem forte aqui, estava muito quente. Falei, Elias já está na sua terra. A chuva veio. Glória a Deus. Todos que estavam com dores, procuram as dores, já não tem mais. Passei diante de uma senhora com o meu mata-bruxo, pois ela estava acompanhada do seu filho. Assim que eu passei, o menino olhou para o mata-bruxo e fez a venha e saiu da frente. O meu colega italiano que perturbava os colegas e ninguém conseguia fazer nada, toquei com o mata-bruxo na cadeira onde ele sentava. Gritei, Elias sua terra, foi expulso da firma. Ouviram? Pai, encontramos um paciente no hospital mudo de nascença. Quando coloquei o áudio, glorificava com gestos muito fortes, pai. Então ouviu. Voltou a ouvir. Mas temos boas reações. Pessoas estão a dizer o Jesus do nosso tempo, os ingleses. Dário Fernandes. Muito forte. Eu entrei com tosse, mas quando toquei o rosto do homem, passou na hora. Tomás Cafemba. Já está restaurada a tua vida, Tomás.
Na minha rua abriu uma igreja pentecostal, eu passei aí todos os dias com meu mata-bruxo a decretar Elias está na sua terra. Era uma constante, agora a mesma fechou. Não fecha. Sinagoga, aqui na rua onde morro muita bebedeira, são ligados consumo de substâncias. Colei uma foto do mestre no poste, fugiram todos os ateus que dormiam na rua, todos ficaram perturbados, até o bruxo da rua, todos ficaram, até o bruxo da rua fugiu. Entrei com tanta dor de garganta, toquei no cabelo do pai, a dor parou. Molima, aqui em São Bento nunca mais houve tumultos nas manifestações, tudo com folhetos no largo. Eu tinha um problema no serviço, levei foto do pai na pasta, a pessoa não apareceu para sermos resolvidos. Ganhei a causa. Dorca Vaz. Eu só estou a ler testemunho, tá? Não estou a ler pedido, não. Os pedidos recebam agora, não preciso ler em nome de Jesus Cristo. Pai, a dor passou, o sangramento também. Esse dor Vaz que está grávida, que estava com dores e a sangrar. Eu falei, para, e parou. Não peçam mais nada. Recebam o que vocês estão a pedir. Pai, no domingo passado, a minha filha foi à casa da colega fazer um trabalho da escola. Quando ele saiu, mando-lhe meter mata-bruxo, como era no Zango 8000. Ele subiu no táxi, sentou-se ao lado de uma senhora, estava sentada ao lado da janela. A senhora não parava de lhe olhar e suspirava muito fundo, desde o quilamba até o desvio do Zango. Perturbação com Doc. Hã? Virgínia Bernardo, pai, minha chefe me viu a foto do nosso mestre dentro do meu carro ontem numa atividade de serviço, não conseguiu me olhar. Fui em Benguela no funeral, na hora da missa do corpo presente na igreja católica, entrei bem achada com mata-bruxo. O padre não conseguia fazer o culto, de repente disse, já não tenho nada para, para falar. Quem não falar aqui vai se calar. Como é que é? Não tenho nada para falar. Quem não falar aqui vai se calar para sempre. As pessoas começaram a rir, a se perguntar, mas e casamento? É casamento ou quê? Quem não calar para sempre vai se calar para sempre. Sabe o que eu estava a dizer? Eu não quero morrer, senão vou me calar para sempre. Então é melhor me calar agora. Ouviu? Padre vivo. Não é brincadeira, não. Os vizinhos estavam a reclamar do culto que o pastor Junho faz no quintal. No princípio o senhor estava a complicar, mas agora a mulher do senhor me falou que o senhor não se mete mais nisso. Foi repreendido. Durante a viagem, Marcela, o peito me apertou, não conseguia respirar. É uma voz baixa, no machimbombo, pronunciei, Elias já está na sua terra. E a dor sumiu. A palavra já enviei, vocês não precisam pedir mais nada. Agora cada um creia na palavra. Eu fiedem, glory be to God for the testimony. Yes, sir. Fui na loja de um nigeriano vulgo Mamadou comprar uma peça de moto. Custava 500 meticais. Eu embora com o meu mata-bruxo, ele olhou e me descontou 100. O que não é possível um Mamadou perder 100 meticais. Ia me mandar embora bem rápido e vi que era mata-bruxo que ele descontou e bem perturbado. Oh, aleluia.
O padre é vivo. Alguém tem que calar para que não se cala de uma vez para sempre. Natália, cheguei agora, estou aqui na praia a pescar, a tua bênção. Ai já, pesca maravilhosa. Eu chamo os peixes, vem na rede da Natália agora. Correm, cardumen. E depois vem testemunhar isso. Agora mesmo. Estás mesmo já no mar ou ainda estás em terra? Depois testemunha isso. Já entrei numa cerveteira. Homem ficou me olhando. Eu estava com mata bruxa. Ele ficou bem incomodado. Cláudio. Senti uma dor intensa no meu braço. Fiquei olhando para a dor e falando, Elias já está na sua terra. A dor foi sumindo, sumindo e não senti mais nada. Miriam. Mestre, o moço que vende pão aqui, num sítio onde moro, nesse dia eu dormi com o mata-bruxa e fiquei com ele quando ele chegou para vender o pão. Foi a primeira coisa que ele viu, foi o mata-bruxa. Ele disse, eita, é um terço, falei, é o meu apóstolo. E falou, bonito. A palavra já foi enviada ao Calu. Creia somente. Ouviu, Gabriel? Creia somente. Pai, no outro dia, eu trabalhar sempre com meu mata-bruxa, então a advogada britânica, sempre que chego, a gente fala um pouco. Então ela perguntou-me, quem é esse senhor que está na foto no teu pescoço? Eu disse-lhe, é o meu pai, o profeta Elias, e queria saber mais. Então dei-lhe um folheto e ele agradeceu. Muito forte. Servo Cafaia, fui na cantina comprar saldo. Peguei o saldo. O Mamadou, quando viu o mata-bruxa, não me olhou. Estava a dar o troco noutra pessoa. Mesmo a lhe dizer que era para mim, não me olhou. Tive que lhe receber mesmo sem me olhar. Glória a Jesus Cristo. Eu já não mandei palavra para ti, Gabriel. Hã? Você está pensando o que é? Eu tenho que fazer reza, né? É um terço. Eu disse, já mandei palavra para ti. Qual palavra? Da cura. Vai lá, pergunta lá à tua mulher se está mais doente. Oh, geração incrédula e perversa. Tem que fazer como o Calu. O Félix Calu. Mandei palavra e ele disse, eu creio. É assim, agora você está a mandar palavra, ainda está a insistir minha mulher é pentecostal, né? O povo sem fé. Os pentecostais são os emocionados. Valdemiro, testemunho, veio um feiticeiro à noite tentar-me atacar, olhou na foto do mestre, na porta fugiu. Tua mulher já está curada. O Gabriel Stonge, Carvalho, Casimiro. Vai, liga para tua mulher se estás no serviço, ou vai lá lhe ver se está no quarto. Manda ele comer. Nossa palavra é tão poderosa na terra. Ah, pensei que era pentecostal. Os pentecostais são os tão que não têm fé. Os emocionados. Está internado no hospital geral? Liga para ela. Nesse momento ele já está a calorear. Se estava no estado de coma, já acordou. Já está a pedir comida. Outro dia entrou um general aqui. Disse, me ajuda. Minha mulher está internada no hospital. E eu falei, vou buscar a tua mulher. E foi buscar a mulher dele. Chegou e encontrou a mulher curada. Está aí o soldado dele. Confirma aí. O soldado do general.
Os pentecostais dizem que eu creio, mas é com a boca somente, o coração não. Por isso as atitudes que seguem mostram que eles não creram. São emoções. Glory to God. É verdade, Dinai. Anite Tetelestai. Até aqui, há uma mulher chamada Natália que me pediu bênção da pesca. Essa já teria tido pesca maravilhosa. Obrigado, Natália. Houve uma pesca incrível. Testemunho. O meu diretor era tão atencioso comigo desde que comecei a usar o mata-bruxo. Só o vejo de longe. Passa bem rápido. Muito estranho. Helena Jesus? Era bem atencioso porque, sabe, né? Os pecadores, quando está para prestar atenção numa mulher, é sedução. Agora só te foge de longe. Não, ele te seduzia. Não é assim. É bem atencioso porque tinha intenções malignas. Hoje agora está te fugir. Viu, ó, mulheres cristãs? Você tens um colega que anda a te seduzir muito, até andas incomodado, vizinho. Põe só minha fotografia no peito, chamado Mata Bruxo. Nunca mais. Pode não ser feiticeiro. Vai fugir, vai parar. Quem é que já fez isso? Quem é que tem um colega, um vizinho, um amigo, sei lá, está sempre a te seduzir? Ou estava sempre a te seduzir? Te sentias incomodada de tanta sedução? Já lhe falaste para com isso, mas não parava. E desde o dia que você começaste a meter o mata-bruxo, ele agora nem consegue te olhar. Sim, são demônios. Olha, dei solução para as pessoas. Quem? Zuleika, será? Ô, Zuleika, chambale. Aprendeu agora. Nunca mais vai te cobiçar. Quando o Pai chama o meu nome, sinto muita paz, alegria, muita bênção. Esse é o Tetelestai. Quando o Pai diz, eu vou vos mostrar Deus, a minha netinha diz, já conhecemos Deus, porque Deus é o apóstolo. Amália Teixeira, tem quantos anos essa netinha? Isso é muito forte. Já estou feliz porque já tenho o meu mata-bruxo, Rosaline Lima. E ele enviou a sua palavra. E a sua palavra os curou. Você que está clamando por uma bênção, ele enviou a sua palavra e a sua palavra os abençoou. De repente fui me sentindo fraca, como se estivessem a sugar-me energia. Quando me lembrei, fui dizendo o decreto. No instante, fiquei restaurada. Rosa Machado. O meu marido está sempre a reagir, a ranger os dentes. Ele me deixa irritada com isso. Já ungi a boca dele, nada. Lhe dei o mata-bruxo, nada. Agora volta a lhe ungir. Disse que eu é que mandei para você lhe ungir. Cubana, aqui as pessoas não olham minha face, só o mata-bruxo. Só olham o mata-bruxo, não olham a sua face, né? Sim. Mas logo, às 21 horas, voltaremos aqui. Aleluia. Pergunta as dores de barriga no teu esposo, se eles não sabem que Elias já está na terra. Pergunta a ele. Eu tenho um vizinho que me perturbava muito, ligava sempre para mim
a reclamar. Um dia fiquei muito irada. Ele disse para olhar bem para a foto do apóstolo no meu perfil do WhatsApp. Usei o decreto. E já há mais de 6 meses que não me liga. Hermínia, é mesmo assim, hein? Ouviu? Fui na praça fazer algumas compras. Cheguei na bancada de uma senhora para comprar carne. Perguntei quanto custava e ele ficou muda. Nem sequer olhava para mim. Fiquei alguns minutos à espera que ela falasse mais nada. Depois me lembrei que estava com mata-bruxo e retirei-me. Ah, vocês ouviram? Esses relatos são vários. Elizabeth dos Anjos. Ele fica mudo. Você, se não se lembrasse que é o mata-bruxo, você vai pensar que está a te desprezar. Quanto é? Ô senhor, ó terra, no meu serviço cheio de endoques devotos da católica, quando me veem chegar, muitos fogem. Eu sigo o meu percurso e já não me preocupa se responde ou não quando cumprimento. Estão a sofrer os bruxos. Todos os azeites estão consagrados. Já mandei a palavra ao Namuele para o seu pai. Ouviu, Remijo? Remijo, 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 Saguate. Já foi mandada a palavra. Para de mandar uma mensagem mais. Ou você vai crer, ou é na tua conta. Um lado da minha cintura estava doendo. Eu perguntei a dor. Não sabias tu que Elias está na sua terra? E a dor sumiu. Testemunho, pai. O meu sobrinho tem 18 anos. Ainda urinava na cama. Desde o dia que eu dei o mata-bruxo, já não faz mais urina na cama. Muito forte, Tuxa. Ouvistes? Bênção para uns. Já aconteceu comigo. Só depois de retirar o mata-bruxo é que sou atendida. Ficam, tipo, bem... Têm problemas de audição. Não ouvem bem quando eu falo com o mata-bruxo no pescoço. Isso aconteceu comigo, mas foi com um polícia aqui em França. Hein? Fui lá lhe pedir informação, o homem nem olhava para mim. Pergunta as dores se ele não sabe que Elias já está na sua terra, Mônica. Pergunta a dor de cabeça. Perguntou a dor de cabeça. Tu não sabias que Elias já está na sua terra. E a dor vai fugir. O meu filho neto de 8 anos foi à escola e a professora pediu que ele escrevesse 3 frases. E ele escreveu. O meu pai da STNSJ. Ah, não. Perguntou. Ah, que escreveu o quê? Eu sou de Deus. Eu leio a Bíblia. Elias já está na sua terra. A professora perguntou-lhe quem o Elias. Ele disse que o Elias e o meu pai da STNSJ. Ouviu? Muito forte. Luanda está acordando agora. O rosto do homem está sendo procurado pelo povo, mesmo o sistema a tentar impedir. Sistema impedir como? Não, se o próprio sistema tá a buscar, só que o sistema busca em off, os Nicodemos, sistema falso profeta, ministro, governante. Então, eu conheço ministros que têm mata-bruxo, não posso falar aqui. Conheço famílias da alta, hein? Lá. Boa tarde, meu pai. Andei 12 meses adoentada. Fui a um hospital, tinha consulta. O médico zangou feio comigo. Eu lhe disse, por que zanga comigo? Ele disse que não sabia. E eu lembrei, era por causa do mata-bruxa. Oh, aleluia.
Eu visitei um pastor hoje. Ele é diabético. Já perdeu uma perna, uma palavra, mexe para curar. Como é que está me pedindo palavra, ó Cícero, se eu já mandei a palavra? Cícero, tem que ouvir isso nos novos, tá? Não, vocês antigos. Desde que comecei a dormir com Mata Bruxo, já não há mais homens da noite. Adelaide. Mas quem? Terça-feira fui à cidade vizinha. Só chegar feriado e não sabia, tive que retornar ontem. Ao chegar disseram que a esta hora fora da área. Pensei comigo mesmo. E agora, tinha uma senhora ao meu lado, disse, mas vai voltar porque Elias já está na sua terra. Mestre, questão de 5 minutos voltou. Estava desde a manhã, é incrível. Não entendi o que é que estava fora da área. Linguagem brasileira. Já mandei a palavra ao Wilson Lima. Poderia ouvir isso dos novos. Todos vocês que já têm conhecimento da verdade, creiam na palavra. Não pede mais palavra. A palavra já foi enviada. Eles estão a vir no esconderijo, mas não queriam que o povo venha. Só que o povo também já acordou. Já sabe que há um profeta na terra. Muita gente a chorar para lhes falar no Pai, nos teus filhos. Como é que é chorar para lhes falar no Pai? Nós, teus filhos, Pai, estamos a ser tratados tipo ouro. Muito temor a virem com respeito. Muito forte, pá. Ouviu? O povo descobriu que eles também, afinal de contas, estão a vir buscar matar bruxo. Estão eles por vir para não vir e eles estão a vir buscar azeite e matar bruxo. Hã? O outro lhe apanharam assim. Um investigador, um chefe da investigação criminal. Uma senhora estava a falar com ele. Quando colocou a mão no bolso, estava a tirar, sei lá, seu telefone ou chave, caiu o mata-bruxo. E a senhora perguntou, tu também usas afinal? Ele disse, doutora, não liga. Doutora, não liga. E a senhora lhe falou, vou te queixar no aposto que você está escondendo o bolso mata-bruxo. E ele começou a rir. E não é pequeno investigador. Do SIC, um chefão. Ninguém me pede mais palavra, é? A palavra já foi enviada. Eu fui com o cabelo do homem e com mata-bruxo fazer o exame. Quando dei por mim, a própria examinadora estava a ajudar-me. Onde pedi uma palavra após que eu tinha uma reunião com a pessoa que trata do meu benefício. Quando cheguei lá, disse que eu só queria o meu passaporte, mas nada, me mandou embora. Assim estás a fazer pedido ou testemunho Carlinda? Me fala ainda. Te mandou embora, te resolveu o problema? Você que entrou agora. A palavra está a pairar no ar. Receba a palavra. Creia somente. E ele enviou a sua palavra e a sua palavra os curou. Entendi. É testemunho. O sistema... Pois o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Estamos juntos. Mas logo, às 21 horas, vamos lançar as redes na África. O poder está brutal, está violento. Grandes sinais estão a acontecer ao povo da África subsaariana. É incrível. O povo está feliz. Os franceses e os ingleses estão felizes. Pá. Estou a falar francês e inglês da língua. Não é da nação, não. Porque os pecadores ainda estão a dormir.
que eles amam ainda a vida. Estão num sono profundo. Mas eu vou lhes acordar. Que os pegadores do Ocidente ainda estão a dormir na sombra da bananeira. Vou lhes acordar com chapadas. Acorda! Ou tu que dorme. Estou a falar chapada espiritual, que são os juízos de Deus. Catástrofes. Hã? Vão acordar. Putin vai lhes perturbar. Aleluia. Ouviram a voidada? E a meninada? Não é com chapada do quem? Do feiticeiro BM Samuel, não. Com juízo de Deus. Com catástrofes. Essa chapada aí.